Ô minha avó, boa noite, já tava esperando. Já estava, a dona Antônia já estava aí na espera. Seja bem-vinda. Fatinha, seja bem-vinda. Pessoal, vai me dando um feedback aí, vai dizendo se o áudio tá bom, se a filmagem tá boa também, se tá travando, se não tá. E vai compartilhando também com quem vocês podem. Vai chamando as pessoas. Vocês me ouvem e me veem bem. Se ouvir um barulho no fundo, é porque por aqui tá meu barulhozinho. Dona Ana, boa noite. Que bom, né? Vocês estão me ouvindo direitinho, né? Vamos só dar mais um tempinho pro pessoal poder entrar, tá bom? Moniquinha, seja bem-vinda. Pedro, seja bem-vindo. Dá só um tempinho, pessoal, pro pessoal poder entrar na nossa live. Como tá sendo a semana de vocês? Espero que esteja sendo abençoada. Pode estar corrida, às vezes atribulada, mas com Jesus na frente, com Jesus na condição, né? Nem diz a música. Com Jesus na condição, tudo é muito bom. Tudo é muito bom. Adriana, Cris. Só mais 2 minutinhos, tá? Pra gente poder. Rutinha. Seja bem-vinda. Nosso querido pastor Davi. Graça e paz. Pessoal, vocês estão vendo e ouvindo bem? Se tiver ouvindo um som no fundo, barulho, é porque por aqui hoje tá meio barulhento. Amém. Ivan, seja bem-vindo. Bom, pessoal, vamos dar início, né? O pessoal vai entrando aí, vai chegando, né? Antes de tudo, né, teve uma situação essa semana que eu queria me retratar. Aproveitar que ela tá na live, né? Cris, me perdoe, minha irmã, pela situação que teve lá com a Anne, que a Anne estava presente, né? Eu tava mais na terra do que no céu, viu? Me perdoe, eu não consegui mandar ainda a mensagem para você. Tô meio ainda assim hoje do dia. Mas eu queria aproveitar esse momento antes de começar o culto, pedir perdão a você, viu? Você é bênção na minha vida, na vida de Ana, na vida da igreja, viu? Me perdoe, eu tava mais na terra do que no céu naquele dia. E dando continuidade, eu queria abrir o culto, né? Esse culto falando num versículo onde Jesus fala lá em Mateus capítulo 9 sobre os odres, né? Os odres velhos e os odres novos. Interessante que o pastor, numa das aulas do discipulado, ele fala do despir do velho homem, né? E eu meio que associei as duas coisas aqui pensando naquele versículo. E às vezes Deus fala no culto com a gente, né? Ou através de algum irmão na live aqui pregando, ou através de algum louvor, né? Que Deus toca na gente, que quer trazer algo novo para nossa vida, né? Mas às vezes parece que demora tanto, né? Tá demorando. Aí foi onde que veio o versículo do odre, né? Deus não pode confiar coisas na gente
o vinho novo, no caso, né, no odre velho, senão vai arrebentar, né? Imagina Deus confiar, sei lá, algo, ajudar e a Anne com pensamentos de tempos atrás, né? Pensamentos que não agradem o Senhor. E Deus precisa que a gente seja como um odre novo, para que Ele venha acrescentar o novo, né? As promessas, as bênçãos, né? Porque senão o odre vai romper, né? Não vai aguentar, não vai ser bênção. Então eu meditei, Deus trouxe essa reflexão para minha vida essa semana e eu estou trazendo aqui um pouquinho para vocês. E eu gostaria de começar cantando um louvor, mas antes eu queria orar com você para a gente entregar, para a gente convidar o Espírito Santo, convidar o dono dessa festa. Apesar de ser o formato live, nós temos que convidar Jesus para fazer tudo conosco, seja trabalhar, seja estudar, seja no lazer, né? Anne até numa série, numa novela, ela chama o Espírito Santo para assistir. Eu aprendo muito com minha esposa, viu? Ela é uma bênção. E ela aprendeu com o pastor, você vê, né? Como é discipulado, né? Até nisso. Então, Espírito Santo, Jesus amado, Pai querido, nós te convidamos a fazer parte de mais um culto, de mais uma noite, Pai, onde estaremos invocando a Tua presença, onde estaremos aprendendo mais de Ti, Pai. Jesus, sinta-se à vontade. Nós te convidamos a fazer parte, Senhor, desse culto. Esteja na casa de cada irmão aqui presente, Pai. E que a gente possa abrir as portas do nosso coração para a gente receber mais de Ti nessa noite. Que a Tua presença possa inundar a casa de cada pessoa. Que nós possamos ser tocados e transformados, Pai, renovados no nosso modo de pensar através da palavra que será pregada hoje, Pai. Ministra no coração de cada pessoa que aqui está assistindo, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te convidamos, Senhor. E eu sei e eu creio que será feitas coisas tremendas, Pai, na vida de cada pessoa que está assistindo essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, glória. Queria louvar com vocês uma canção que é bem assim. Talvez alguns ouviram, alguns não ouviram, né? Mas eu aprendi recente essa música com Anne, tem pouco tempo. Bem assim, ó. Deus, meu Deus, está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão em tua presença, ó Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei,
sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. É difícil, às vezes, a gente quando passa por situações, às vezes é mais fácil focar na dor do que focar naquilo que o Senhor falou ou naquilo que o Senhor já fez na sua vida e na minha vida. Às vezes a gente o pastor costuma dizer que às vezes a dor é o aparelho auditivo do surdo espiritual. E Deus não chamou a gente para ser surdo, mas aflições todo mundo passa, dificuldades todo mundo passa. Eu estava lendo hoje no livro lá de Marcos que tinha 3 dias que o povo não comia e eles estavam com Jesus. O engraçado era isso. Eu digo, meu Deus, mas o Senhor rendendo graças, Ele multiplicou os pães, os peixes, mas na hora certa. Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Que Deus abençoe a minha e a sua vida. Estejam preparados para receber a palavra que vai ser ministrada, que vai ser uma bênção para a sua vida, para a minha vida, e que a gente possa ter a mente nessa noite renovada. Creia, acredite que a palavra que vai ser pregada vai trazer vida, vai gerar vida dentro de você. Amém? Eu gostaria da pessoa que vai ministrar a palavra que mandasse o convite para a gente poder dar início ao nosso culto, a nossa palavra dessa noite. Só um momentinho, ela já entrou. Fique agora com essa ministra abençoada, mulher de Deus, ungida do Senhor, que vai trazer uma palavra para o seu coração. Amém? Cheiro. Cheiro. A paz, amados. Como vocês estão? Está todo mundo bem? Nós, antes de começarmos a palavra, nós vamos orar, certo? A gente vai orar porque a gente precisa agradecer a Deus por N motivos, vários motivos. Porque Ele é bom, porque Ele é perfeito, porque sem Ele a gente não pode nada, eu não sei nada sem Ele, eu não faço nada sem Ele, então nós vamos orar para entregar o culto a Ele, amém? Vamos fechar os nossos olhos. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela confiança que o Senhor me dá entregando a tua palavra. Eu quero te dizer, Senhor, que nesse exato momento eu entrego todo o meu ser ao Senhor. Eu te peço, Deus, que a tua paz ela seja estabelecida em cada lar, que as coisas se acalmem nos lares, Deus, que nada se levante contra as famílias, para que elas possam ouvir a tua palavra, Senhor. Eu sou grata, Deus, por tudo que o Senhor fez por mim nesse dia, pela vida dos meus irmãos. No nome de Jesus, Deus, que as nossas mentes estejam presas, cativas a toda a obediência de Cristo Jesus. No nome de Jesus, que tudo flua conforme o teu querer, Senhor, conforme o teu efetuar. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada porque o Senhor nos fez levantar nesse dia. Obrigada pelo alimento, obrigada pela saúde. Obrigada, Deus, porque nós podemos andar, nós podemos
mover nossos membros inferiores, superiores. Obrigada, Senhor, por tudo. Eu só tenho a agradecer a gratidão, gratidão, gratidão pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. O que seria de cada um de nós se não fosse a tua misericórdia sobre as nossas vidas? Então, Deus, eu só tenho a te agradecer no maravilhoso nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Então, queridos, hoje Deus me deu uma palavra, né, sobre o auto-engano, o perigo do auto-engano. Mas antes de começar essa parte do auto-engano, a gente precisa também ter um pouco de conhecimento e saber receber a palavra. Quais são as nossas evidências como um cristão aqui nessa terra? Quais são as nossas evidências como cristão aqui nessa terra? Amados, há toda uma preparação para receber a palavra. Não se recebe a palavra de qualquer jeito. A gente precisa preparar, adubar o nosso coração para a gente receber essa palavra. Está lá em Mateus 13, eu não vou abrir por causa do tempo. Isso fala lá em Mateus 13, do versículo 1 em diante, vai até o 23, que Jesus fala até em parábola. E a palavra lá, ele comparou, a palavra é comparada como uma semente. E o coração do homem é comparado como um solo para ser lançada essa semente. Agora, amados, antes da semente ser lançada, nós precisamos preparar, nós precisamos adubar a terra, para que quando a gente venha receber essa palavra, quando a gente receber essa palavra, a gente está com o coração preparado, esse solo adubado, para que essa palavra, ela germine, ela frutifique, ela dê frutos, ela prospere dentro de nós. Amém? Então, queridos, tem vários tipos de solo, né? Tem o solo duro, aquele coração que é endurecido, que a palavra bate e volta, bate e volta. Às vezes, queridos, Deus, ele pode sim endurecer o coração de uma pessoa, mas eu não estou falando sobre isso, eu estou falando que existem pessoas que elas têm o coração endurecido mesmo, é da própria pessoa. Deus pode amolecer? Pode, mas também tem esse tipo de coração endurecido, petrificado. E também tem aquele coração que recebe a palavra superficial. Ela recebe por receber, mas fica só ali. Não tem muita autoridade, porque ela não dá ouvidos, ela não aduba aquilo que ela recebe. E tem também o solo, que é um solo frutífero, é um coração que tem um solo frutífero, que é fértil, é produtivo e é próprio para receber a semente. Para receber a semente, e aí essa semente ela vai sendo adubada, ela vai sendo cuidada, ela vai sendo podada, e ela vai crescer, e ela vai germinar, e ela vai dar frutos. Amém? Então, nós vamos abrir agora para falar sobre o auto-engano em Tiago 1. Vamos abrir a Bíblia, Tiago 1. Tiago 1, do versículo 19 ao 26. Vou ler aqui, tá? E vocês acompanham daí. Diz assim, praticando a palavra, diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade de que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. O 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. O último, 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum.
Só até aqui, amados. Então, queridos, o que Deus me mostrou com essa palavra? O que é que acontece? Acontece que antes da gente receber a palavra, se faz necessário remover toda a impureza e todo o acúmulo de maldade que existe dentro de nós. Então, também, Deus requer da nossa parte uma atitude correta para receber essa palavra. É uma atitude correta de cada um de nós para receber a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz assim, recebi com mansidão a palavra em vós implantada. Então, a palavra ela foi lançada, ela foi implantada em nós recebemos essa palavra. E a mansidão, queridos, ela é o oposto da ira. É necessário adubar o terreno, sim, para que a semente germine e frutifique. Porque a palavra, ela deve ter raízes profundas na nossa vida. E nós, amados, nós aceitamos de bom grado essa palavra que traz transformação. A palavra de Deus, ela transforma, ela opera em nós, ela transforma cada um de nós. Essa transformação através da palavra existente no nosso coração, aquilo que vem para o nosso coração, tanto em ministrações em live, como cultos presenciais, nós aceitamos de bom grado a transformação que Deus opera em nós, em cada um de nós, através dessa palavra, através da Bíblia. Amém? E Tiago, que eu tenho um Tiago assim como um exemplo, assim como eu tenho Paulo e tantos outros, porque Tiago, ele foi discípulo, ele foi um líder da igreja de Jerusalém, então ele tem muito para ensinar para nós também. E Tiago fala do resultado, da recepção que essa palavra opera na minha e na sua vida. Como nós recebemos essa palavra? A gente recebe essa palavra de qualquer jeito? A gente dá importância àquilo que a gente recebe? Veja que Deus, ele bate muito nessa tecla de ouvir e praticar, sobre o auto-engano, sobre a forma como a gente deve conduzir a nossa vida. Então, amados, para um cristão não é suficiente ouvir simplesmente a palavra ou simplesmente ler. A palavra, na minha e na sua vida, ela tem que ter resultância na nossa vida. Porque se não tiver, tem alguma coisa errada. E há grandes benefícios, sim, em praticar a palavra. Claro que tem muitos benefícios, inúmeros benefícios. Um dos benefícios é, quem pratica a palavra conhece a si mesmo. Nós acabamos de ler. Quem pratica a palavra conhece a si mesmo. O que Tiago está querendo dizer com isso? A palavra aqui, nesses versículos aqui que nós lemos, é comparado não com uma semente, aqui onde nós lemos, mas com um espelho. E, amados, tudo na nossa vida tem um propósito. Qual é o principal e único propósito do espelho? Qual é o propósito do espelho? É o autoexame. A gente se olha no espelho para se examinar. Ninguém olha no espelho e não faz nada. Isso aí é mentira, isso não existe. Ninguém olha no espelho e logo vai embora, sem fazer nada. Você se olha no espelho para saber várias coisas. Você se olha no espelho para você saber se seu cabelo está bem penteado. Você se olha no espelho para ver se seu rosto está bem higienizado. Ou você se olha no espelho para ver se o seu look está bem passado, se está bem apresentável. Então, por vários motivos, você se olha no espelho. Isso é um autoexame. Aí, nós fazemos uma correção daquilo que está errado, daquilo que não está bom na nossa vida. Você não olha no espelho com o cabelo bagunçado e você sai e fica assim mesmo com o cabelo bagunçado. Você não fica, nem eu. A gente ajeita o cabelo, amém? Então, você olha no espelho para ver as coisas como elas estão. Como seu cabelo está, como sua roupa está, como você está. Você olha no espelho para ver como você está, e assim é o efeito da palavra. A palavra plantada em nós. Assim é esse efeito. Não é diferente, não. Porque, queridos, muita gente lê a Bíblia. Eu leio a Bíblia. Então,
Vamos lá. Então, a gente lê a Bíblia. A gente tem um hábito diário de ler a Bíblia. Às vezes uma vez por dia, às vezes duas, depende. Mas a gente tem o hábito de ler a Bíblia. Mas a gente lê, às vezes a gente lê, muita gente lê apenas por desencargo de consciência, ou talvez para mostrar para alguém que ela lê, e N motivos. Mas a pessoa, queridos, interessante é isso, a pessoa lê a Bíblia, lê a palavra, a pessoa é ministrada nos cultos, mas a pessoa, ela não se aflige por não colocar aquilo que ela lê em prática. Ela não se aflige e não colocar aquilo que ela ouve nos cultos em prática. Dessa forma, eu simplesmente sou um leitor da palavra e um ouvinte, e não saio desse nível aí, desse patamar aí. E isso é um auto-engano, certo? E nós devemos tomar cuidado para não esquecer, para a gente não esquecer o que nós vemos no espelho. Nós às vezes lemos a Bíblia tão distraidamente, mas tão distraidamente, que nem conseguimos enxergar quem nós somos diante daquilo que nós estamos lendo, diante disso aqui que eu estou lendo. A gente lê tão distraído, fica tão assim, vago o que a gente lê. Fica tão superficial, ler por ler, que a gente nem se dá conta disso aí. E segundo a Bíblia, queridos, quem pratica a palavra torna-se verdadeiramente livre. Está aqui em Tiago, nós acabamos de ler. Nós somos livres para adorar, nós somos livres para obedecer, nós somos livres para engrandecer o Senhor com as nossas atitudes. Então, obedecer a essa regra de fé que a gente professa é ter uma vida jubilosa com Jesus. Só isso. É prático, é fácil. A gente é que complica. E quando a gente obedece a essa lei perfeita aqui que nós acabamos de ler, nós estamos agradando a Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, isso é muito bom para a gente. A lei de Deus é um estilo de vida para os salvos em Jesus. A gente precisa entender isso. A lei de Deus, ela é um estilo de vida para os salvos em Cristo Jesus. Ela é uma conduta de vida. Isso aqui é uma conduta de vida para mim e para você. Ouvir a palavra sem praticar é enganar-se a si mesma. Está aqui na Bíblia. Se eu leio a palavra e eu não pratico, eu engano a mim mesma. É como se olhar no espelho, ver a roupa suja e não fazer nada, não trocar. É como se olhar no espelho, ver o cabelo bagunçado e não fazer nada. A mesma coisa é eu ler a palavra como um espelho para a minha vida e eu não detectar o que está errado na minha vida e eu não corrigir. Eu não faço a correção. Isso é um auto-engano. Jesus disse aos judeus, se vocês permanecerem na minha palavra, é o mesmo que Jesus está dizendo para nós hoje. Se nós permanecermos na palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. E conhecereis a verdade, e essa verdade aqui, vos libertará. Então, queridos, não tem outro meio. O meio é esse aqui, é a gente obedecer a palavra. Esse texto que eu acabei de ler está lá em João 3, 8, 31 e 32. Que a gente precisa permanecer na palavra. E aí, verdadeiramente, nós somos discípulos, porque a gente vai conhecer a verdade e essa verdade nos libertará de todo o engano. Amém? E o auto-engano, querido, ele é muito perigoso porque ele é uma tragédia na nossa vida. Mas quem obedece à palavra, a Bíblia diz que é bem-sucedido em tudo que faz. Está lá em Josué, capítulo 1, você pode ler tudo. Quem obedece à palavra é bem-sucedido em tudo que faz. Não tem algumas coisas, é em tudo. Então, a gente pode também analisar um conselho de Tiago, quando ele diz, ouça mais e fale menos. Porque Deus, ele deu 2 ouvidos e uma boca para a gente. 2 ouvidos para escutar, mais uma boca, com certeza, para a gente falar menos. Com certeza.
Então, queridos, considere ainda que os nossos ouvidos, eles são externos, estão do lado de fora, certo? Agora, queridos, a nossa língua, ela está guardada dentro da nossa boca, diferentemente dos nossos ouvidos. Por que será que a nossa língua, ela está bem guardadinha? Deus não colocou ela do lado de fora. Porque a nossa língua, ela é muito perigosa, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala, certo? Mas, queridos, falar é uma necessidade básica? É sim. Mas ouvir é uma responsabilidade vital para aqueles que desejam construir um relacionamento sadio e maduro com Deus. Isso envolve a minha intimidade com Deus, isso envolve o meu relacionamento conjugal, isso envolve o meu relacionamento no social, isso envolve o meu relacionamento familiar e o seu também, com tudo que a gente se relaciona, certo? Então, falar é necessário, Agora imagine, eu vou ministrar hoje, ou qualquer pessoa, o Devinho, ou a Moniquinha, qualquer um vai ministrar, e eu chego aqui, diante aqui da tela, e eu fico aqui parada. E aí, eu deixo passar o tempo da ministração calada. Não falo nada. O tempo vai passando, eu aqui calada. Como vocês vão entender a mensagem se eu não falar? Como eu vou entender a mensagem se eu não ouvir quem está falando de lá para cá? Certo? Então, falar é uma necessidade básica que a gente tem. A gente precisa falar. Se Judá chegar aí para abrir o culto e ficar calado na tela, só parado, não está fazendo nada. É necessário falar sim. Então, nos dias de hoje, a geração de hoje, os pais, eles já não têm mais tempo para os seus filhos. Os pais dos dias de hoje, dessa geração, eles estão geralmente muito ocupados, muito atarefados. Eles não podem mais ajudar seus filhos em tarefas da escola. Eles não têm mais tempo para ouvir os filhos. Eles não têm tempo para aconselhar os filhos, para sair com seus filhos. E quando sai, é cada um com seu aparelho celular. É cada um com seu quadrado. Amados, na época que meus filhos eram pequenos, eu ensinei todas as tarefas deles, dos três. Vitor, Vanessa e Melanie. Todos três eu ensinei as tarefas da escola. Eu nunca gostava de dar para ninguém ensinar, mas a geração de hoje está diferente. A quantidade de serviço parece que aumentou, a quantidade de coisas para fazer parece que aumentou, e aí está uma sobrecarga em cima dos pais. Eles não têm mais tempo para os seus filhos. E os filhos, da mesma forma, eles não escutam mais seus pais, não dão ouvidos aos seus pais, não se importam com os pais, são filhos que dão créditos a amigos, a lazer, a trabalho, para os que trabalham, para a internet, e tudo isso é um auto-engano. A Bíblia diz que não é assim para funcionar. A Bíblia diz que a gente tem que ter tempo para os filhos, para aconselhar os filhos, para ensinar os filhos, para que ele não venha se desviar. Os pais têm que ter cuidado com seus filhos e os filhos têm que honrar seus pais. Então, a Bíblia não mudou. A geração é que está tendo outro tipo de prática, que não é a vontade de Deus, claro. E os casamentos de hoje, então, você conta no dedo pessoas que estão casadas há muito tempo, há muitos anos. Conta-se de dedo. É assustador e muito triste o número de pessoas que casam hoje, logo lá na frente. E detalhe, pouco tempo, viu? Elas se separam por N motivos e o casamento vai para o ralo. E isso não agrada a Deus. Os casamentos de hoje, os casais, eles não conversam mais, eles não se entendem mais. Isso é seu, isso é meu. Eu posso, você não pode. Isso é um auto-engano. Isso Deus não aprova no casamento, não. Os casamentos estão acabando também porque por coisas que não edificam o relacionamento dos casais. O índice de divórcio também está crescendo espantosamente, porque os cônjuges eles já
não se entendem, eles estão correndo atrás daquilo que é urgente, que eles acham que é urgente, e deixando de lado, deixando lá para trás aquilo que é importante. Isso é um auto-engano. Mulher é importante, marido é importante, diálogo é importante, em se entender é importante, um comunicar ao outro é importante, um obedecer ao outro é importante. Então, é uma série de fatores que formam esse relacionamento sadio, produtivo, que agrada ao Senhor. Amém? Se não for dessa forma, é um auto-engano para quem tem esse tipo de prática. E Tiago, ele sinaliza para a gente, fiquem atentos sobre o que falamos, fiquem atentos como falamos, quando falamos, com quem falamos, até nosso pastor já falou sobre isso no culto, com quem falamos, e seja tardio para falar. Então, é todo um cuidado que Tiago mostra aqui para a gente. Ele quer dizer que nós devemos refletir primeiro e não falar de imediato. A gente tem que primeiro refletir o que é que vai falar, para depois a gente falar. Isso é importante. É preciso saber a hora de falar sim, e também é preciso saber a hora o que falar, na hora, naquela hora exata, o que falar. Por exemplo, eu estou aqui ministrando sobre a palavra. Eu não posso falar sobre comida. Eu não posso falar, eu tenho que falar da palavra. Certo, amados? Tudo tem o momento certo, a ocasião para falar determinada coisa. Então, o que nós temos a dizer em nossas conversas de uma forma geral? O que nós temos para dizer é verdadeiro? É oportuno? Edifica as pessoas? Transmite graça aos que ouvem? A gente precisa estar bem atento a isso, porque a gente precisa saber o que falar, como falar e com quem falar. Amém? Porque a morte e a vida, queridos, estão simplesmente no poder da nossa língua. Só isso. É por isso que ela está bem guardadinha. Deus deixou ela bem guardadinha lá dentro da nossa boca. As nossas palavras, elas podem erguer uma pessoa e podem acabar com uma pessoa. Porque a gente, às vezes, ouve coisas que botam a gente lá para baixo. Mas, amados, não é isso que rege a sua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei as coisas que acontecem, mas Deus sabe. Deus é poderoso o suficiente para fazer todas as coisas acontecerem. Se alguém falou algo para mim, se alguém falou algo para você, para machucar, para te colocar para baixo, jogue isso fora, amados. Porque Deus é poderoso para erguer e sustentar poderosamente cada um de nós. Amém? Glória a Deus por isso. É por isso, amados, que Davi, lá no Salmo, não precisa abrir, lá no Salmo 141:3, Davi diz assim, ele pedia para Deus, assim, põe ao Senhor um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Aqui, queridos, ele estava pedindo para Deus impedir dele falar, dele desejar ou praticar o mal. Veja como é perigoso a gente ficar dispersa e não se atentar para as coisas que Deus tem para nós. Porque se a gente fala aquilo que agrada a Deus, se a gente age da forma que agrada a Deus, a gente vai indo muito bem. Ninguém é perfeito. Nós estamos, é uma construção, é um processo que a gente está passando. Então, a gente está construindo, desenvolvendo coisas boas. Porque quando a gente recebe as coisas da parte de Deus, são coisas boas para nós. Amém? A gente sabe na Bíblia o que é do diabo, mas a gente sabe também o que é de Deus. Certo? Então, queridos, a nossa língua, às vezes, ela quer esmagar as pessoas, mas isso é um auto-engano para quem faz essas coisas, certo? Porque quem te sustenta e quem me sustenta é o Senhor. Ele é suficiente na minha e na sua vida, independente do que esteja acontecendo. E quando o Tiago fala em ser tardio para irar-se, é como se ele estivesse dizendo para a gente que a ira deve ser tratada com reflexos lentos. Por quê? Porque a maior demonstração desses reflexos lentos é o autodomínio.
é o controle emocional, é o frear a língua. Mas por que isso? Porque a gente precisa ter domínio próprio, a gente precisa controlar o que fala, a gente precisa controlar as nossas reações diante daquilo que vem para nós. Amém, queridos? A Bíblia diz que melhor é o longâmino do que o valentão. Melhor é o que controla o seu espírito, melhor é o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Melhor é o longâmino. Melhor é aquele que é paciente. Em geral, Tiago expressa que a ira humana ela é desgovernada, ela é destruidora e ela é pecaminosa. E a ira do homem, nós lemos aqui, não produz a justiça de Deus. Deus não está nesse negócio, não. É engano para a nossa vida. Isso é um auto-engano. A respeito da ira, a respeito da explosão da ira, é o mesmo que um comportamento indisciplinado, são atitudes reprovadas por Deus, e a gente precisa ter cuidado, porque todo esse pacote aí é um auto-engano, certo? A ira, ela deixa as pessoas desgovernadas, agitadas, descontroladas, com diversas reações que não tem nada a ver com Deus. Isso é um auto-engano. Tem uns que atacam, quebrando tudo, que estão em volta quando estão irados. Outros soltam palavras que não agradam a Deus, que eu não vou citar aqui. A gente vê muito isso em trânsito. Pessoas descontroladas, pessoas agitadas, iradas, por causa do trânsito que está congestionado e levantam para discutir, cada discussão horrorosa, fora danos que a pessoa causa, às vezes no carro do outro, na moto, em que for. Por tudo isso, por causa da ira. E aí, o cristão fica aonde? Será que a gente também é assim? A gente precisa ir lá no espelho e ver o que eu estou lendo, o que reflete a palavra na minha vida, daquilo que eu estou lendo, para que eu venha consertar aquilo que eu vejo no espelho, do que eu leio da palavra, se tem algum erro para consertar. Amém? Tem outras pessoas que guardam a ira lá no seu interior, fica lá com aquela ira lá, ó, guardada. E essa ira, queridos, destrói, acaba tudo por dentro. Porque a ira afeta a nossa intimidade com Deus, a ira afeta a nossa saúde, afeta o nosso emocional. É um desgaste que não leva a pessoa a lugar nenhum. Isso é um auto-engano. Não leva você a lugar nenhum. Então, é ruim armazenar a ira dentro da gente. Não faça isso. Amém? E, queridos, também existem pessoas que tentam encobrir os erros, dizendo que são sinceros. Ah, eu sou sincera, eu não levo desaforo para casa, eu não levo. Depois que elas explodem, tudo volta à normalidade, como se nada tivesse acontecido. Tenha cuidado, isso é um auto-engano. As pessoas explodem e dizem que fazem isso porque são sinceras e que não leva desaforo para casa. Queridos, a Bíblia diz que a gente tem que ter cautela em tudo que faz. Então, se a gente faz essas coisas e depois fica com tudo normal em nossa volta, fazendo de conta que está tudo normal em nossa volta, isso é um auto-engano, certo? E Deus está vendo tudo, certo? Então, queridos, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente lê. A gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente ouve. Bom, quando eu falo ler livro Bíblia, não falo outro tipo de livro, certo? Então, a gente está lendo a palavra. Então, a gente tem que ter uma reflexão daquilo que eu estou lendo, se está acontecendo na minha vida, se está funcionando, se eu estou fazendo aquilo que eu estou lendo. Se tiver, beleza. Se não tiver, tem algo errado.
Porque o problema é que na explosão, quando a gente explode com as coisas, a gente joga estilhaços para todos os lados. E uma pessoa que não tem domínio próprio, ela fere e machuca quem está ao seu redor. Então, isso é muito perigoso. Ah, mas é porque eu não aguentei, eu explodi, eu estava irado. Cuidado, queridos, você pode afetar alguém com esses estilhaços, certo? Tem que ter muita cautela na forma que a gente reage com as coisas. Ah, mas você não sabe de nada. Fulano me machuca, me diz coisas que não me agradam. Ah, mas meu dinheiro não está dando. Ah, mas meu marido. Ah, mas meu filho. Queridos, essas respostas a gente encontra na palavra. Como é que Deus quer que eu me comporte? Com relação a meu casamento, com relação à educação com os meus filhos, com as finanças, de acordo com aquilo que eu ouço. Então, a gente precisa botar na balança isso aí, amém? Então, queridos, por outro lado, também é ruim deixar, como eu falei nesse instante, essa ira no nosso interior, ela se alojar no nosso interior, porque isso é um mal terrível. Quando uma pessoa deixa essa ira estacionar dentro da gente, a pessoa fica como um vulcão em efervescência. Isso é muito ruim. Isso é auto-engano. Isso não vem de Deus. Amém? Nós temos que ter muito cuidado, porque a ira produz grandes transtornos na nossa vida. Onde a ira entra, ela consegue adoecer dentro da gente. Porque afeta o nosso emocional. E sem prestar atenção, sem a gente perceber, a gente acaba dando espaço para o diabo fazer e acontecer na nossa vida. E isso não é um procedimento de um cristão. Amém? Então, a gente tem que prestar atenção, ter muito cuidado com essa questão da ira, com essa questão da explosão da ira. Porque isso é um auto-engano. E o diabo acaba levando vantagem se a gente ficar praticando aquilo que não vem, que não procede de Deus. Certo? Então, amados, um verdadeiro cristão, ele tem suas atitudes dirigidas pela palavra de Deus. A gente precisa ter cuidado para não correr o risco de levar uma vida descomprometida, de levar uma vida enganosa, de levar uma vida sem praticidade, sem pertinência histórica com Deus, sem valia histórica com Deus. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque nós temos uma história com Deus. Deus escreveu a minha história e a sua história, então a gente tem uma história com Ele. Agora, as nossas atitudes estão atreladas a isso aí, ao que Deus quer para a minha vida, ao que Deus quer para a sua vida. A gente precisa avaliar tudo que a gente faz diante daquilo que a gente lê, diante daquilo que a gente tem conhecimento, que é a palavra. Certo? Tiago diz que para a gente viver uma vida santa é fácil, é simples. Tiago diz que viver uma vida santa é viver uma vida separada para Deus. É viver uma vida reservada para Deus. E vivendo de acordo com essa palavra, você será bem-aventurado em tudo que você fizer. Você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Glória a Deus por isso. Amém? Isso é tão sério que Paulo, ele dá um alerta aqui para a gente. Paulo, ele exorta cada um de nós a um autoexame. Ele diz assim, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Qual fé? Se eu permaneço nessa fé aqui, que eu professo essa fé, a minha via, regra, a fé que eu professo é a Bíblia. Então, se eu permaneço nessa fé aqui que eu professo a palavra, provai-vos a vós mesmos. Veja, provar para a gente mesmo.
se eu professo essa fé aqui, eu sei o que está aqui, e eu permanecer nessa via regra de fé, provai-vos a vós mesmos. Eu tenho que provar para mim mesma. Veja como isso é interessante. É como se Paulo estivesse dizendo, ei, queridos, você não sabe quanto a você mesmo, diante daquilo que você está lendo? Então, amados, nós não somos crianças. Nós temos a Bíblia como informação, nós temos cultos, nós somos ensinados, nós somos ministrados, Deus, ele fala, Deus, ele exorta, Deus, ele corrige, Deus, ele dá tudo o que a gente precisa. A gente só precisa ficar atento para o auto-engano também, porque o auto-engano, ele não faz bem para a nossa vida. Não tem nada de Deus no auto-engano, é mentira do diabo. Nós não estamos só. Nós estamos com Jesus. A Bíblia diz que Jesus está conosco até a consumação dos séculos. Não tem o que temer. E o Espírito Santo, ele habita em nós. Ele habita dentro de mim, dentro de você. Portanto, amados, a gente não pode ter medo de viver uma vida atrelada a essa palavra, não. A gente precisa se alegrar nisso aqui. A gente não tem que temer, não. A gente tem que se alegrar e a gente tem que buscar mais e corrigir mais e acertar mais. E a gente tem que conhecer e ir melhorando a cada dia. A Bíblia diz que é de glória em glória. Não é automático, não. Não é um instalar de dedo, não. Agora, a gente precisa fazer uma análise da nossa vida. A gente precisa ver no espelho. A palavra reflete como um espelho para nós. A gente precisa ver o que é que está de errado. Se eu estou lendo a palavra e na minha vida não procede aquilo que eu estou lendo na palavra, tem alguma coisa errada. Eu só estou me auto-enganando. É preciso se ajustar aqui na palavra. Amém, queridos? Então, amados, nós temos que depositar a nossa confiança no Senhor Jesus. É suficiente você depositar sua confiança em Jesus. Não viva uma vida de engano. Não viva uma vida enganosa. Porque se eu faço as coisas enganando, pensando que estou enganando a Deus, eu estou enganando a mim mesma. A prejudicada será eu. Amém? Então, queridos, passa lá no espelho, vê lá no espelho o que precisa corrigir. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa que a gente está fazendo que está errado? Vamos acertar. Tem alguma coisa que está bom, que não está bom, aliás? Vamos consertar. Amém? Ainda há tempo. Passa lá no espelho da palavra e vê se na sua vida tem algo que não está legal ali, que não está correto, que não está certo. Corrija. Não tenha vergonha, não. Corrija. Nós somos livres para corrigir. A Bíblia diz que o véu já foi rasgado. Tudo se fez novo. Então, se Jesus está conosco, se o Espírito Santo habita em mim e em você, se a Trindade está conosco, o nosso papel é continuar servindo e obedecendo ao Senhor, tendo prazer em ser íntima de Deus, tendo prazer em alegrar o Espírito Santo, tendo prazer na palavra, tendo prazer em andar com Jesus. Isso é muito bom. Amém, queridos? Eu estou já encerrando, certo? Por causa do tempo, tem os avisos ainda para dar. Então, queridos, é muito importante que a gente tenha consciência daquilo que Deus quer de cada um de nós. Deus escreveu uma história para cada um de nós. Histórias, cada um tem a sua história. Mas Deus, ele requer uma postura única para todos nós, que é essa postura aqui. Viver de acordo com isso aqui. Então, vamos
vamos estar cientes de que essa palavra precisa ser praticada, não só lida. Certo, amados? Essa palavra, ela é muito importante, porque é a vontade perfeita de Deus, de tudo que Ele tem para nós. Ele é tão cuidadoso que deixou isso aqui como um manual para a gente seguir isso aqui. Se a gente pega um manual e a gente não lê o que está no manual para usar determinado equipamento, a gente pode estragar aquele equipamento. Bem assim a Bíblia. Se eu vivo uma vida de qualquer jeito e eu não me atento para isso aqui, a minha vida vai ser uma tranqueira. A minha vida não tem nada de Deus. É preciso fazer um autoexame. Conserta aquilo que está errado. Tem alguma coisa para melhorar? Melhore. A Bíblia diz que nós podemos fazer sim. Amém, queridos? E para encerrar, eu li um pedacinho aqui sobre Raabe. Raabe, ela era uma prostituta. Veja, ela foi uma prostituta por um determinado tempo. E ela estava em uma cidade que a maioria das pessoas, elas estavam sendo condenadas à morte. Elas iriam morrer. Mas Raabe, em um determinado tempo, ela teve um coração tocado. Ela entendeu e ela fez alguma coisa. Ela ajudou, ela protegeu aqueles espias que Josué enviou. Então, ela pegou aqueles 2 homens e protegeu. Ela teve uma atitude, ela protegeu, ela não colocou a vida daqueles homens, não prejudicou entregando aqueles homens. Ela guardou aqueles 2 espias. E por causa dessa atitude, porque ela protegeu aqueles homens, lá na frente, mais tarde, ela fez parte do povo de Deus. De prostituta, ela passou a fazer parte do povo de Deus. E tornou-se membro da genealogia de Jesus. Depois você pode conferir lá, está lá em Mateus 1,15. Ela passou a pertencer ao povo de Deus e ela se tornou membro da genealogia de Jesus. Certo, queridos? E essa palavra teve grande efeito na vida de Raabe. A palavra de Deus teve grande efeito na vida de Raabe. Lá em Hebreus 11:31 diz assim: pela fé, qual fé? A fé que se professa. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espias, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Então, queridos, a atitude dela foi correta. E ela passou lá na frente a pertencer ao Senhor. E isso é de grande valia, porque ela consertou aquilo que ela fazia de errado, certo? Ela não viveu a vida toda se auto-enganando, se prostituindo, não. Só foi por um determinado tempo. Depois, ela se agarrou ao Senhor. Amém, queridos? Raabe sobreviveu. Ela foi preservada juntamente com sua família. Ela viveu, ela não foi morta como algumas pessoas foram por causa da desobediência. Então, queridos, tudo na nossa vida é uma questão de paciência, de consciência que a palavra é importante para nós. E o auto-engano, ele não faz parte da nossa vida com Deus. O auto-engano, ele é muito perigoso. A gente precisa ter muito cuidado com o auto-engano, certo? Em tudo que a gente fizer, vamos analisar. Peraí, isso que eu estou fazendo está aqui na palavra? Se tiver, eu vou em frente. Se não tiver, eu vou parar. Tudo que a gente vai fazer precisa ser avaliado se é realmente aquilo que Deus quer. Eu já fiz muita coisa na minha vida que quebrei a cara por não escutar a Deus. E hoje em dia, eu não sou perfeita e ninguém é perfeito, mas eu tenho muito cuidado naquilo que eu vou fazer, porque eu sei que se não for do Senhor, eu vou quebrar a cara. Não vai funcionar, não vai fluir.
Então, é muito importante a gente não viver uma vida de auto-engano. A gente viver uma vida digna, correta, se alegrando naquilo que Deus tem para nós. E continuar a nossa vida aqui nessa terra. Não só quando a gente for para a glória. A gente continuar vivendo bem, vivendo com saúde, vivendo bem, vivendo alegre com o Senhor e fazendo a coisa correta. Não se auto-enganando. Porque o auto-engano, ele vem do diabo. Não tem nada a ver com Deus. Amém, queridos? Eu vou ficando por aqui. A palavra foi curta, mas eu sei que alguém recebeu a palavra, senão Deus não teria colocado no meu coração. E eu quero que eu e você, que a gente cada dia mais se alinhe com o Senhor, certo? Eu peço todo dia a Deus, Deus, não deixe eu fazer as coisas erradas, me ensine, me mostre. Em todas as coisas, em julgar pessoas, em criticar, em apontar, em passar um rolo compressor na pessoa, em destruir a pessoa. Isso é muito ruim. Não façam isso. Isso é um auto-engano. Certo, queridos? Então, desejo a você uma boa noite, um bom continuidade, uma boa continuidade aí da semana, né? Que hoje é quarta, ainda temos quinta, sexta, sábado e domingo, estamos no meio da semana, então que Deus abençoe o seu resto de semana aí, que Deus cubra você de bênçãos, que Deus mostre a você o que é certo, que você fique atento para as coisas que, quando eu digo você, é você e eu estou incluída aí, que a gente faça tudo para agradar o Senhor. Ah, a gente errou, não fique batendo no erro não, na tecla não. Para, stop, dá uma parada. Vai para a Bíblia ler, está errado o que está fazendo? Não continua. Corrija, conserte. Porque existem coisas que a gente pode consertar e fazer sim. Amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe. E até domingo vou passar aqui os avisos para a gerência. Amém? Um cheiro. Amém. Glória a Deus. Se você recebeu, você dê um glória aí, dê um aleluia, dê um amém, né? Que Deus é bom em todo o tempo, que a gente possa ser edificado nessa noite, levar na semana aí a palavra que a gente recebeu na noite de hoje. Sexta-feira tem casa de passagem, certo? Se você puder ir, vá para conhecer o trabalho, né? Tem pessoas lá que são sedentas do amor de Cristo, né? Tem pessoas que precisam de um aperto de mão, de um abraço, né? E é importante conhecer o campo, né? O arado que Cristo nos chamou para a gente trabalhar. Amém? Sexta-feira, às 19 horas, na Casa de Passagem. Domingo, nós temos culto, né? Às 16 horas, espaço com Caô Conviva, né? Vai ser uma bênção. Se puder, leve convidado, chame alguém, pelo menos uma pessoa, duas pessoas que você conhece para poder estar junto, né? Adorando, buscando ao Senhor. Amém? Vamos orar para a gente poder encerrar, agradecer, né, essa carga nas baterias espirituais aí no meio da semana, que é importante, né, a gente recarregar todos os dias. Hoje é um plus, né, é uma recarga bônus, e domingo é aquela recarga federal, né, nas baterias espirituais aí para a gente poder passar a semana forte e ficha. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida de tia Messia. Obrigado pela palavra que ela trouxe, obrigado pela disponibilidade dela em trazer a tua palavra, em buscar no Senhor uma palavra, Pai, para edificar a tua igreja. Muito obrigado pela vida dela, Senhor. Abençoa cada dia mais, protege a casa dela, Pai, e que a tua unção e a tua graça acompanhem a vida dela, a vida da família dela, Senhor, a cada instante. Senhor, abençoa a vida das pessoas, abençoa mais
né, depois de uma palavra dessa, a vida das pessoas que estavam aqui assistindo, estão aqui assistindo essa live, Pai, que elas possam decorrer dessa semana ainda, desse meio de semana, Pai, possam ser uma bênção aonde elas forem, né, onde elas pisarem, a planta dos pés dela possa ser abençoado, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela vida de cada pessoa aqui presente. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos em para encerrar. Ô, glória. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar. Não quero a gente acreditar. E mesmo parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás. Cristo na cruz tudo já venceu. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas e o tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Cheiro, fique com Deus. Deus abençoe você e sua casa. Onde você for, no seu trabalho, onde você estuda, que você nessa semana seja uma bênção. Amém? Além de ser abençoado, que vocês possam ser uma bênção. Fica com Deus, cheiro no coração. Cadê?